E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim falar de um livro muito estranho, digamos assim, mas é um estranho bom. O livro se chama O Apocalipse dos Trabalhadores, do Walter Ugumãe Mãe. Eu não vou apresentar o livro aqui porque ele não está mais nas minhas mãos. Eu li emprestado de uma colega e já devolvi. Bom, eu precisei de uma espécie de pesca aqui para falar desse livro porque ele realmente me causou uma estranheza muito grande. Lá no vídeo de janeiro, eu havia falado que tinha começado a ler esse livro, ele era curtinho, tinha umas 180 páginas, menos de 200 páginas. Mesmo assim eu tinha parado, acho que pela 50, 60 mais ou menos, porque a leitura não estava fluindo. E era uma sensação muito estranha, porque eu estava gostando da história, ou pelo menos vendo alguma coisa gostável naquela história, mas eu não estava conseguindo interagir, me identificar, sei lá, eu não estava conseguindo me apegar à história. Porque a forma de escrita do Walter Ugumãe era muito estranha pra mim. Primeiro que a única pontuação que ele usava era o ponto. Não tinha exclamação, não tinha interrogação, não tinha divisão entre as falas. Então eu ia ler o texto e de repente eu tinha que voltar pro começo, porque eu não sabia se o personagem... Assim, depois que eu li a frase e que estava lá adiante, é que eu percebi que aquela frase lá atrás era uma exclamação, ou era uma pergunta, ou era o início de uma conversa. Eu me perdi às vezes de quem é que estava falando, se era um, se era outro. Tava uma confusão danada. Mas eu percebia ainda assim que havia algo gostável naquela história. E como o Walter Ugumãe assim, é super falado, super badalado, dizem que ele é muito bacana, eu resolvi empreender essa leitura. Deixei ele em stand-by um pouquinho, retomei em fevereiro e concluí a leitura. E gente, foi uma outra experiência. Até comentei isso no vídeo de leitura de fevereiro, que foi muito engraçado. Assim, a primeira fase da leitura e a segunda fase da leitura. Na primeira eu ia realmente me empurrando, sabe, subindo, era quase Sísifo, subindo aquela montanha, empurrando uma bola de concreto, porque era um esforço enorme, era um esforço. Eu lia, sei lá, 5, 6 páginas, parava, fazia outra coisa, voltava, mas não era me obrigando a ler, assim, era no sentido de que eu queria ler, mas eu não estava conseguindo ir adiante. A segunda parte fluiu. A segunda parte eu consegui me conectar à história, eu consegui gostar dos personagens, entender os personagens, que acho que era isso que me faltava no começo, e entender a história. E a partir daí, como que por mágica eu passei a... Não é que eu ignorei a falta de pontuação dele, nem o estilo diferente. Passou a ficar espontâneo pra mim. Eu entendi espontaneamente aquela pontuação diferente, fazia sentido pra mim porque eu entrei na história. Eu acho que é isso que muitas vezes faz com que a gente não goste de um livro, ou não goste de um autor, não goste de uma história. É que a gente não consegue se conectar com aquela história, se conectar com aquele enredo. Uma vez que a gente mergulha nisso, flui maravilhosamente bem. Isso aconteceu comigo. Não foi a leitura mais incrível que eu já fiz. Eu acho que talvez eu precise de uma outra leitura desse livro, mas uma ou duas, sei lá quantas. Porque eu tenho certeza que tem muitas coisas que eu perdi, muitos detalhes, nuances, muitas reflexões que eu perdi. Mas eu posso dizer que eu gostei do Walter Ugumãe, eu gostei do Apocalipse dos Trabalhadores, inclusive gostaria de reler, como eu acabei de dizer, né, reler esse livro. Então, quando a gente tem vontade de reler esse livro é por dois motivos, ou porque ele foi incrivelmente bom, ou porque ele foi bom, mas a gente acha que poderia ser melhor. E acho que está nessa segunda categoria o meu encontro com Walter Ugumãe. E aí eu fiz essa pesca aqui, totalmente maluca, porque são muitos personagens. E muitos personagens que vão aparecendo e se entrelaçando de forma estranha. Eu adoro livros que tem muitos personagens. E eu sempre admiro a capacidade de autores que conseguem costurar muito bem os personagens e os acontecimentos que os incluem. Mas... o do Walter Ugumãe, gente, eu não sei nem como definir, é uma experiência bem diferente. Acho que foi um dos livros mais diferentes que eu já li nos últimos tempos. Então, a história basicamente, o título, para começar, né, O Apocalipse dos Trabalhadores. Então, a história gira em torno de trabalhadores, né, em vários tipos de trabalho, e que a transformação dessas pessoas em máquinas. Como assim? Não é uma história de ficção científica, não é uma coisa meio Philip K. Dick ou Isaac Asimov. É a transformação dos trabalhadores em máquinas no sentido mais emocional, psicológico, né? Como essas pessoas vão perdendo a sua subjetividade, vão perdendo a sua sensibilidade, vão perdendo a conexão consigo mesmas a partir do momento em que elas vão mergulhando em trabalhos, em formas de trabalho que são desumanizantes. É mais ou menos isso. E aí a gente tem a história da... deixa eu pescar. A gente tem a história da Maria da Graça, que eu achei muito bacana o trabalho, a nomenclatura do trabalho dela em Portugal, porque sim, Walter Ugumãe é português. É português? É português. A Maria da Graça é uma mulher a dias.
Aqui no Brasil a gente chama de diarista. Mas eu achei essa nomenclatura portuguesa tão bacana, porque mulher a dias, como o próprio Walter Hugo Mãe fala no livro, traz uma expressão muito interessante, porque é como se ela fosse mulher em alguns dias e em outros não. E isso tem tudo a ver com a história da Maria da Graça, que é uma mulher que se questiona o tempo todo, né? Que lugar é esse que ela ocupa? Que tarefa é essa que ela faz? Que relação é essa que ela tem com as pessoas? A Maria da Graça é casada com o Augusto. O Augusto é um cara que trabalha, ele trabalha por turno, digamos assim. Um tempo ele fica fora da cidade, ele viaja muito, ele fica um tempo muito grande fora de casa e depois ele retorna. E quando ele retorna, ele assim, tá totalmente desconectado. Essa relação com a Maria da Graça é uma relação muito estranha, muito louca. Ele enxerga a mulher quase como uma pedra, é dito isso no livro. É como se a mulher não tivesse sentimentos, sensações, opiniões, como se ela fosse uma coisa, um objeto, né? Então, como se ela fosse uma máquina, alguém que está ali simplesmente para cumprir a função de esposa, mas não para vivenciar a experiência de ser companheira dele. É assim que ele enxerga a mulher e ele acha que ela é uma coisa, que ela não é um ser humano que tem opiniões, desejos, vontades, expressões, nada disso. E a Maria da Graça trabalha como mulher há dias na casa do senhor Ferreira. Senhor Ferreira, que por acaso é seu patrão e eventualmente seu amante. Mas até essa relação de amante com o senhor Ferreira é estranha. Assim. As relações que a Maria da Graça faz são estranhas por si só. O senhor Ferreira sempre está em casa quando ela vai prestar os serviços de limpeza e de vez em quando vai lá e agarra ela, dá uns pegas na Maria da Graça e ela nem diz que sim, nem diz que não. Mas aí no decorrer da história a gente percebe que a Maria da Graça é apaixonada pelo senhor Ferreira. Mas que tipo de paixão, que tipo de amor é esse? É uma coisa também igualmente louca. Tudo nesse livro não é o que parece ser, ou é mais do que parece ser, digamos assim. Se essa resenha está saindo confusa é porque de fato, gente, esse livro é confuso, mas um confuso bom. Assim, é confuso bom, é estranho bom, é esquisito bom. Tudo assim. É uma experiência que vale muito a pena. Tá, a Maria da Graça tem uma amiga chamada Quitéria, que é a sua vizinha, que também é uma mulher há dias, não trabalha na casa do senhor Ferreira, ela trabalha em outras casas, mas ela divide, ela compartilha um trabalho com a Maria da Graça, que é o trabalho de carpideira. Pra quem não sabe o que é ser carpideira, são aquelas mulheres que são pagas pra chorar nos velórios. Isso é muito comum no interior, pelo menos do Nordeste, que é muito comum, não sei se em outras cidades é, mas pelo visto em Portugal também é uma atividade comum, deve ter vindo de lá, inclusive, o nosso costume. Então elas trabalham em alguns velórios, e esses velórios em que elas vão trabalhar rendem cenas assim fantásticas, fantásticas de hilárias e fantásticas de sensíveis e dramáticas também, né? E é isso que eu falei. Você tem a Maria da Graça, você tem o Augusto, você tem o senhor Ferreira, que é o patrão e amante, você tem a Quitéria, que é amiga da Maria da Graça. E a partir daí vão pipocando personagens. Quitéria tem uma relação com o Andri. Andri é um jovem ucraniano que mora numa casa com mais 5 homens do leste. Entre eles, o Mikhalkov, ou seja lá como se fala o nome dele, que é um russo, que vai ter um envolvimento com a Maria da Graça. O próprio Andri traz também como personagens o pai e a mãe, o Sasha e a Ekaterina, que tem sua própria história. O Andri também está envolvido nessa história de se transformar pouco a pouco numa máquina e de como é que ele vai ser salvo dessa transformação, digamos assim. A Quitéria tem essa relação meio louca com o Andri, que é baseada única e exclusivamente em sexo no começo, e aos poucos essa relação vai se modificando. E é muito bacana ver como a modificação da relação entre Quitéria e Andri vai modificar também a relação do Andri com o próprio trabalho, do Andri com a terra dele, que é a Ucrânia, do Andri com os pais, da Quitéria com a Maria da Graça. Enfim, é uma panaceia, uma loucura de personagens e sentimentos, mas que isso começa a fazer sentido de uma forma tão estranha e tão bacana que eu não sei. Você já repetiu umas 10 vezes as palavras estranha e bacana, mas é que eu posso dizer desse livro. Deixa eu ver o que mais. Sim, o senhor Ferreira traz também a memória do pai, né, que se chama pai do senhor Ferreira, é assim que ele é apresentado. E aí a gente vai observar a relação do senhor Ferreira com esse pai, essa relação de dedicação, de veneração praticamente. Tem o Portugal, que é o cachorro da história, que era do senhor Ferreira, em dado momento passa a ser da Maria da Graça. Portugal, creio, é um personagem muito importante, né? Tem o russo Mikhalkov, que eu falei, que vai ter uma relação com a Maria da Graça. E, gente, o interessante do Walter Hugo Mãe, que eu acabei de falar na resenha que eu fiz do Linkvist, é que nenhum personagem dele é gratuito. Todos os personagens, por menor que sejam, por menor participação que tenham, têm uma participação importante e trazem uma mensagem importante nessa rede intrincada de relações. Então, eu não tenho muita coisa a falar da história em si, porque são muitos detalhes, eu posso correr o risco de falar um spoiler sem querer, mas eu digo o seguinte:
Se você quer sair dessa zona de conforto, né, que eu acho que isso é fundamental para quem é leitor, muita gente não gosta. Eu gosto. Inclusive, sempre que me perguntam nas parcerias qual é o meu mote, qual é o motivo pelo qual eu busco uma parceria com editoras, eu sempre digo isso. Porque é a base. Assim. Eu gosto de sair da minha zona de conforto. Nem sempre eu consigo. Às vezes tudo que eu quero é um livro que eu já sei que vai ter personagens do tipo que eu gosto, uma história que eu gosto, que vai me divertir sem me cobrar muita coisa, sem me exigir muita coisa. Mas quando eu consigo sair da minha zona de conforto, me dedicar a uma leitura diferente, que me faz pensar, que me causa incômodo, que me tira do lugar, é muito bacana. É uma experiência muito legal. Por mais que eu me bata, que eu sofra, que eu demore, mas eu acho que é essa relação que o leitor tem com a literatura. É essa relação de prazer em ler. É você se confrontar com uma coisa que te tira do eixo, que você diz, peraí, o que é isso mesmo? Eu tô gostando desse livro, não tô? Que história é essa? Quem são essas pessoas? Eu acho que esses personagens do Walter Hugo Mãe se tornaram um pouco mais reais, entre aspas, pra mim, porque eu precisei entendê-los, eu precisei lidar com esses personagens como se fossem pessoas reais, pra entender quem é Maria da Graça mesmo. Que relação louca é essa que ela tem com o marido, com o senhor Ferreira? Que amizade interessante é essa que ela tem com a Quitéria? Como é que é pra ela chorar sendo paga no velório de uma pessoa que ela nunca viu na vida e de repente fazer amizade com uma dessas pessoas cujo nome é... Como é o nome dela, meu Deus? Etelvina. Fazer amizade com a Etelvina, ir pra casa, entrar no universo particular da Etelvina e saber que a Etelvina tem uma relação com o Miguel, que é outro personagem que surge, que a gente não sabe de onde veio, que cai de paraquedas, mas que é também um personagem super rico e interessante. Então assim, pra conseguir organizar na minha cabeça, eu fiz tipo um esqueminha dos personagens presentes. Essas pessoas todas vão se juntar nesse livro estranho, porém bom, ou bom porque estranho, chamado O Apocalipse dos Trabalhadores, e que rendeu essa resenha que eu sei que saiu confusa, mas que eu espero que tenha sido minimamente estranha, porém bacana. Tá certo? Um beijo e até mais. Tchau!